Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui com o nosso tradicional vídeo de análise da coletiva do treinador. Odair Hellmann falou após essa importante vitória sobre o Vasco. Infelizmente não deu tempo de fazer a entrevista coletiva do Bahia, até porque ficou bem longa. Essa aqui ficou um pouco mais tranquila, então conseguimos analisá-la, transcrevê-la e vamos comentá-la aqui no nosso vídeo de pós-coletiva. E um vídeo feliz, afinal de contas foi pós-vitória também. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí o que está achando do trabalho do treinador Odair Hellmann. Lembrando que o Santos já volta a campo na quarta-feira, pega o Bahia no jogo de ida da Copa do Brasil na Vila Belmiro e recebe o Palmeiras no sábado, 9 da noite, se não estou enganado. Então, os jogos dificílimos que tem pela frente aí o treinador Odair Hellmann. Então, ele começou. A primeira pergunta foi sobre, inclusive, algo que eu falei na descrição do vídeo anterior, mas não comentei, né? Que até podia ter aproveitado. Perguntaram se o time soube saber sofrer, que é algo que perguntaram, ou perguntaram não, mas ele comentou no jogo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro soube saber sofrer, soube sofrer, né? E o Santos dessa vez aparentemente soube sofrer, assim. E aí perguntaram se deu tudo certo dentro do que ele planejou. Aí ele começou dedicando a vitória para as mães santistas, para a mãe dele, para a esposa dele, aquela coisa maravilhosa, Dia das Mães com vitória do Santos. E aí ele falou da estratégia, que é ter uma consistência defensiva, organização defensiva e uma intensidade nos construtores adversários. Então eu vou até colocar essa explicação dele aqui, porque eu achei que ele dá uma descrição um pouco mais detalhada, não é muito comum, assim. Ele até gosta de falar de conceitos táticos, mas não é sempre que isso acontece. Então, achei um trecho interessante. Vou colocar aqui a explicação tática dele sobre o que ele viu, o que ele propôs na, nesse enfrentamento com o esquema do Vasco da Gama. Não, a estratégia era até e que você consiga ter uma consistência defensiva, né? Uma organização defensiva, que você tenha uma pressão e uma intensidade nos construtores adversários, né? Esse é um dos conceitos. Pressionar o homem da bola, principalmente, para dificultar a progressão. E no momento que você recuperar a bola, hoje não. Hoje a gente até não tinha muitos jogadores de velocidade, a não ser o Ângelo e o Braga, né? Mas Soteldo, Mendonça, esses caras dão essa característica também, que ela tá natural na equipe de transição, de contra-ataque, de velocidade, mas a gente está trabalhando para que o time tenha um pouco mais de controle dessa posse, né? Tanto em organização ofensiva, quanto na transição. Até os 15, 20 minutos a gente não conseguiu fazer essa progressão como gostaríamos e como já fizemos nos outros jogos. Mas quando fizemos, que colocamos a bola no chão um pouco e entramos na partida tecnicamente, nós não saímos nunca da partida taticamente, em termos de consistência, de organização, né, de controle da partida nessa situação. Mas no momento que entramos no jogo, no primeiro tempo, tecnicamente, que a gente conseguiu fazer essa transição com a posse, a gente foi efetivo, fez o gol, até criou situações ali próximas. No segundo tempo teve mais dificuldade nesse sentido. Só que como cada... Então aí ele já dá um panorama que era o que meio que a gente esperava, né? Dessa questão do time do Odair Hellmann. Então, um time que eventualmente vai buscar essa transição, e aí, como ele mesmo falou, não tinha esses jogadores como Soteldo, como Mendonça, para fazer a transição. Tinha, no entanto, o Ângelo e o Lucas Braga, talvez ele pudesse ter feito algo melhor nesse sentido, eu senti muita falta da questão da posse de bola do Santos, eu acho que faltou um pouco de controle, ele disse que o Santos nunca perdeu o controle tático da partida, acho que eu entendo o que ele quer dizer, mas ficar tomando bola na área do Vasco não é exatamente o meu ideal. Acabou que deu certo, mas não sei, se o Lucas Piton acerta aquela última bola, já seria um empate e não teríamos a felicidade que tivemos.
E aí ele falou que cada jogo tem a sua história. Eu entendo esse contexto. Então, ele fala, né, que contra o Grêmio teve maior posse de bola, não conseguiu traduzir isso nem em gol e nem em vitória. E aqui eu acho que ele até puxa a questão da posse de bola, porque o Santos teve pouquíssima posse de bola. Ele falou lá que até os 15, 20 minutos o Santos não conseguiu demonstrar essa, essa estratégia de jogo, mas depois de marcar o gol também pouquíssimo, né, o Santos conseguiu ter posse de bola, o passe certo. E aí ele fala assim, consequência de 3 em 3 jogos, então de novo, né, 3 em 3 dias jogando, não vai ser sempre que você vai conseguir manter tudo que você treina. O que você quer, tem tudo que você quer, tudo que você pensa. E aí ele falou que tem um adversário que estava mais pressionado, né, que botou os jogadores na fase ofensiva, no caso o Vasco, que vem de alguns resultados ruins, perdeu do Bahia em casa, empatou com o Coritiba fora. E aí ele fala que o importante, hoje foi a grande vitória fora de casa, concordo plenamente. A vitória que nós já merecíamos ter fora de casa, concordo no sentido que jogou bem melhor que o Nils, que o Cruzeiro tem com as minhas dúvidas. E o comportamento da equipe novamente sem sofrer gol, na organização, na competição, na garra, tudo aquilo que, quando você consegue fazer o melhor tecnicamente, você consegue suprir através de outras situações. Isso aqui é uma coisa que eu achei legal que ele falou, não que seja descoberta da roda, coisa assim, mas eu achei uma coisa que pro Odair, que é um cara meio tático, né? Ele não parece ser aquele treinador estilo João Santana, Cuca, que é mais na paixão, assim. E aí ele ressaltou a questão da garra, da raça, da entrega, né? É muito a característica dele. A gente mereceu a vitória porque o Vasco não nos criou muito problema, a não ser na parte final do jogo de cruzar a bola para a área, cruzar a bola para a área. Isso não, né, os nossos defensores estavam muito concentrados. Claro que a gente gostaria de ter ficado mais com a bola, ter criado mais situações, mas a circunstância do jogo era essa hoje e a gente foi perfeito nessa circunstância. Então aqui ele fala como o Santos acabou sendo perfeito nessa circunstância de ficar tomando bola do Vasco na área, assim. E aí, ele, dentro dessa situação que o próprio Santos criou, ele sentiu que o Santos foi perfeito. Assim, a palavra até. Bom, que acaba sendo válido, né? O Santos ganhou de 1-0, então na hora que precisou, marcou um gol. E durante o resto do jogo inteiro não tomou, então é válido. Aí, uma pergunta sobre o David especificamente, e na relação com a ausência do Marcos Leonardo, e aí a pergunta era no sentido de que a base do Santos ser uma fábrica de soluções, foram as palavras usadas no questionamento. E aí ele falou assim, a gente sempre fala, quando fala do Santos, né, sempre fala que vai cair um raio no Santos, espero que seja mais um. No caso, o David. Então a questão era especificamente sobre o David e estar substituindo o Marcos Leonardo. E ele falou, não, tem outros, o Ângelo, o Marcos Leonardo, de Carlos Ivonei, Sandri, então muitos meninos importantes que precisam dessa maturidade. E o David é uma surpresa para vocês, talvez, falando para os jornalistas, mas para nós que estamos dentro do processo, tínhamos essa visualização dele, essa personalidade, essas características. Mas é um jovem de 17 anos, e aí ele fala uma coisa interessante do processo de ter subido ele, que eu acho muito válido. Que ele falou que subiu só depois da Taça São Paulo, para que pudesse treinar com o profissional, e se não tivesse sido aproveitado, tinha que voltar para o sub-20, porque o jogador não pode ficar só treinando, o jogador jovem não pode ficar só treinando, tem que estar tá jogando, então eu acho que é uma falha de processo que aconteceu em alguns momentos recentes da história do Santos subir, tipo, o próprio Ângelo, acho que aconteceu isso, mas antes, né, Thailson, Neilton, esses jogadores que acabam subindo muito rápido, perdem aí algumas oportunidades na base, não conseguem fazer a estrutura de base direito, e aí eventualmente são criticados e se desestruturam. Então vamos ver o que ele falou nessa situação. Se não tivesse sendo aproveitado, tão aproveitado que a gente tinha Marcos Leonardo, Mezenga, volta para a sub-20 para jogar, porque jogador jovem, 18, 19, 17 anos, não pode ficar só treinando no profissional. Se ele não tiver lá, ou no banco, ou jogando no profissional, ele tem que estar jogando no sub-20 para desenvolver, para crescer, para melhorar. Só que ele, nos primeiros treinamentos, mostrou uma capacidade, né, uma capacidade técnica e uma personalidade. E a gente visualizou isso. Tanto que os movimentos que a gente fez de emprestar o Juan,
tudo está dentro de um processo, de um planejamento, porque a gente visualizava dar esse passo a mais com ele, né? Eu sabia do Marcos Leonardo e a gente foi preparando ele para esse momento, para ele ser uma das opções nesse momento. Eu, como treinador, senti confiança de oportunizar ele na Argentina, um jogo extremamente, vocês sabem, difícil, e ele mostrou muita personalidade, foi bem na partida, e agora é uma questão de dar sequência e que ele consiga repetir as performances dele, que ele possa receber esses elogios todos, toda essa carga que vem de externo agora, mas que ele possa ter uma maturidade, e é isso que nós estamos. A internet novamente não está ajudando. Mas achei uma coisa interessante que ele falou também, não só dessa questão que eu já tinha comentado do Santos tentar, ou ele tentar, é, não, é, não manter o jogador parado, então subi-lo, mas já para ir treinando com os profissionais, mas caso não estivesse jogando, porque tinha outras opções como o Marcos Leonardo, como o Mendonça, Mendonça não, como o Mezenga, ele voltar para o sub-20. Ele acabou tendo as oportunidades, mas eu gostei que ele falou dessa questão de ter um processo, que é uma coisa que a gente sente muita falta. Então, ele tinha meio que um planejamento para como usar o David, e não só isso, ele preparou o terreno, digamos assim. Então, ele falou que, inclusive, o Juan Seco ser emprestado para o próprio Vasco, inclusive, né? Acabou calhando que ele fez um comentário num jogo que o Juan Seco acho que não poderia ser utilizado pelas questões de empréstimo, mas o Juan Seco ser utilizado, ser emprestado para o Vasco já seria uma forma de limpar o terreno para a subida do David. Achei muito interessante isso. Faz a gente pensar que, eventualmente, esses empréstimos todos não foram só por, digamos, vontade do jogador de sair, mas o Santos olhando o elenco e vendo que não precisaria de tantos jogadores, como o Zanocelo, o Carabarral. Então, quem sabe alguém lá no Santos saiba o que está fazendo, né? Vamos ficar com essa esperança. E aí ele fala assim, né? Tomara que ele viva esse momento de felicidade, né? Mais um passo que ele deu. A carreira dele, a projeção sem limite. Mas aí ele dá aquela lição, né? Então, precisa acreditar no trabalho, acreditar que faz diferença para ele. Foi essa personalidade, esse trabalho, esse suor. E aí, qualidade técnica, personalidade vai sobrepor. Eu acho que ele quis dizer no sentido de vai se sobressair, né? Então, ele diz que está feliz com esse passo, com esse momento. Vamos continuar dando suporte, protegendo ele, fazer com que ele esteja livre, leve, solto dentro do campo. E a responsabilidade é do treinador, então ele fala que é minha, o Odair Helman falando, né? Como treinador, e a responsabilidade é do grupo mais experiente dar esse suporte para ele e para todos os outros jovens. E aí também tem uma outra pergunta um pouco maior, né? Ainda com relação ao David, eu até acho que foi o Felipe Camargo que perguntou que comentou que o Odair Helman, na apresentação dele, ele falou que não gostava de trocar duas posições, goleiro e centroavante. E aí, com essa chegada do David na titularidade, esse Mezenga, então, perderia, assim, né? Vai ter que esperar muito mais, alguma contusão, uma suspensão, para ter uma oportunidade. Ou se a entrada do David seria condicionada às características do jogo, que é uma coisa que o Odair sempre fala. E também pergunta se essas duas vitórias vão dar ingredientes para esse jogo com o Bahia, no sentido de, eventualmente, fazer com que o time tenha um salto alto, né? Então, o que fazer para evitar que essas vitórias assim não coloquem o time numa moral que faça perder a concentração, digamos assim. Aí ele fala que vai responder por partes. Então, sobre o Bahia, é outro jogo, é outra história. Então, ele fala que naquela partida, né, na partida da semana passada, conseguiu transformar toda a produção, toda a pressão, a qualidade que o time tem, a capacidade de dificultar o jogo do Bahia em um resultado de 3-0. E aí ele lembra que o próprio Bahia é um time melhor, assim, é um time bom, não melhor que o Santos necessariamente, mas talvez o 3-0 não seja um resultado tão comum para o Bahia. E ele falou que contra o Flamengo, com dois jogadores a menos, criou oportunidades para empatar, criou dificuldades, foi ofensivo mesmo com dois a menos, saiu aplaudido de campo. E como é outro jogo, começa do zero, vai vir outros movimentos, então ele já está prevendo essa questão de movimentos, tentando buscar outras opções. O Bahia vai vir com outros movimentos, com outras opções, para criar dificuldades
e a gente tem que estar preparado para isso. Ele falou, acabou aquele jogo, acabou esse jogo, né? Acabou o jogo do Bahia da semana passada, acabou o jogo contra o Vasco. Aí ele fala assim, não, a gente comemora até as 4h30 da manhã, a partir das 5, toma o café da manhã, já vai trabalhar, concentrar, porque o jogo vai ser muito mais difícil do que foi na quarta-feira passada no Brasileirão. Ele falou que já teve enfrentamentos assim, pegando adversário no Brasileiro, na Copa do Brasil, é uma transformação, e temos que estar preparado para ela, para que a gente consiga, dentro do jogo, transformar o que a gente vai fazer numa vitória importante para dar espaço na classificação. E aí falando sobre o David, e aí ele comentou, né, que sim, goleiro, gosta de dar uma sequência maior, acho que o goleiro é uma função muito específica, precisa de ritmo, timing, então ele tem por característica não fazer este movimento de trocar de goleiro, aquele revezamento, rodízio que alguns treinadores fazem. E aí ele fala que centroavante, o que ele disse é que tem momentos que o centroavante passa por um jejum de gols, e o centroavante é aquele que tem o 9 nas costas, carrega o 9 nas costas, é cobrado para fazer os gols. E aí ele fala assim que não visualiza só a questão dos gols, mas qual é a participação coletiva para o time. Se os outros jogadores estão fazendo gol e ele está contribuindo, abrindo espaços, conduzindo o processo, então ele procura dar essa continuidade, mesmo que não tenha uma sequência de gols, até para dar uma confiança. E aí ele fala assim, não, mas até um determinado limite, vendo o que é melhor que não esteja atingindo a equipe. Mas ele fala que procura dar uma sequência maior para o 9, desde que ele esteja produzindo para a equipe coletivamente. E aí ele fala assim, para que todos possam. E ele fala assim, todos passam, desde o mais genial até o mais simples, por dificuldades, por momentos de dificuldade. Tempo sem marcar gol. E aí ele fala que, como treinador, tem que dar essa confiança, principalmente nessa função de centroavante. E aí ele ressalta novamente. Até o limite que eu vejo que está atrapalhando e que não está fazendo bem nem para o jogador individualmente, nem para o coletivo. E aí ele terminou essa resposta, beleza? E o Felipe Camargo fez a pergunta que ele realmente queria fazer, que é, e o David segue? Ele falou, não, o David segue, ele recebeu a oportunidade, vai ter essa sequência, ele dá aquela passada de mão no Mezenga, assim, então, no Mezenga, porque também vai surgir oportunidades para ele. Quando surgir, eu tenho certeza que, do jeito que ele está se preparando, do jeito que ele está concentrando bem, vai conseguir dar uma boa resposta, mas o momento é do menino, é do David, recebeu oportunidades, está confiante, está fazendo gol, está bem, está ajudando a equipe em todos os sentidos, então é uma sequência agora para o David. Tirar o David agora da titularidade não faria sentido nenhum, ainda bem que ele não deu aquela resposta mais politicona, assim, deixou em dúvida, não tinha que ter dúvida mesmo, David titular. E aí, mais uma pergunta um pouco mais longa, até eu não sei o nome da jornalista, não sei se ela se apresentou, mas ela pergunta se conseguiu esse resultado com muitos desfalques, né? Se for pegar pelo resultado só. E aí perguntam quanto que uma vitória é capaz de mudar algumas coisas para a temporada. Então, essa vitória importante, vencer fora de casa. E aí ela pergunta com relação ao Bahia, né? Que vantagem que existe em ter enfrentado o Bahia antes para esse confronto na Copa do Brasil? Aí ele fala sobre a questão de vencer. A vitória é fundamental no processo. Nós vínhamos de 2 jogos fora de casa, bons jogos, merecíamos resultados diferentes. Mas sempre falava, né? Ele realmente sempre falou. Futebol é botar a bola para dentro, transformar o que você produziu em campo, na estrutura do jogo, em gols, ter a vitória, e nós merecíamos isso. E aí ele fala um pouco sobre o jogo, como que foi desse jogo contra o Vasco, e eu vou colocar aqui um trechinho muito curto dele falando, deixa eu só confirmar o tempo que é. E aí ele, de novo, fala um pouco sobre como que foi a partida mesmo do Santos, né? Acho que é interessante. Eu gosto quando dá para mostrar ele falando especificamente da partida, não só dessas digressões dele, assim. Como eu disse, o jogo hoje, tecnicamente, talvez não tenha sido dos melhores, mas tem outros componentes dentro do futebol, né? A raça que o torcedor sempre fala, o comprometimento, né? A marcação, o sem bola, quando as coisas não estão acontecendo, que você não está conseguindo ficar com ela, produzir um jogo de ataque, fazer uma transição com a posse. O time se encontrou de uma determinada forma e buscou até o final produzir o resultado, né? Dentro da performance que o jogo exigiu, que o jogo trouxe também. Como eu falo. Então aí ele deixa muito claro que ele sabe assim, que talvez o jogo, né, não tenha sido da maneira com mais posse de bola do Santos, mas transformou
essa raça que o torcedor pede em resultado. Então, não tem do que reclamar, eu particularmente não estou reclamando. Preferia não ter sofrido tanto, claro, mas vindo os 3 pontos, eu aceito sofrer. E aí ele fala de novo da questão dos 3 em 3 dias, né? Que é jogo de 3 em 3 dias. Então, o Santos realmente vai ter uma sequência difícil. Quarta tem jogo, sábado tem jogo. Aí eu acho que é na quarta de novo, se eu não estou enganado, depois domingo, depois quarta outra vez. Então vai ter essa sequência mesmo. Ele fala que de 3 em 3 dias não é sempre que você vai conseguir manter uma situação técnica. Fisicamente, às vezes tem essa oscilação. É importante para a pontuação da tabela, sim, é muito importante. Para aquilo que a gente já tinha feito fora de casa, de ter jogado bem contra Grêmio, Cruzeiro, Newell's, gerar essa confiança, mostrar que a gente está mais sólido, mais firme, mais forte. Temos muitas coisas para evoluir, para buscar evolução, mas a gente está mais forte e isso, uma vitória mostra isso. Uma vitória dessas mostra isso. Gera uma confiança nos atletas, no ambiente de todos. A gente está conseguindo juntar performance e agora os resultados estão acontecendo. De fato, o Santos conseguiu aí 4 vitórias nos últimos 6 jogos. Excelente, aceito esse desempenho aí. Então isso também traz uma confiança maior. O jogo do Bahia é totalmente diferente, Copa do Brasil, para ver se vai ser o mesmo sistema, se vai mudar. Nós temos problemas, e aí ele fala da questão dos desfalques, ele menciona o Eduardo, o Bauer, estava sólido defensivamente, aconteceu a situação dele, e aí também o Felipe Jonathan, que não deve voltar nessa temporada, Soteldo, Marcos Leonardo, Lucas Pires, então muitos jogadores que acabam desfalcando o time. E aí ele fala que uma vitória dessas agrega muito ao grupo. E, então olha a importância do resultado, da vitória. E aí ele exalta novamente o grupo e mostrar a capacidade que tem de produzir, mesmo com desfalques. Isso também é um motivo de confiança para trabalhar, porque sem grupo você não consegue sobreviver ao calendário. E aí ele fala dessa questão de sobreviver ao calendário e do grupo, que eu vou colocar aqui rapidamente, que é o final dessa resposta. Rapidamente, se o meu computador permitir, né? A vitória. Esse grupo mostrou a capacidade que tem de produzir mesmo com os desfalques. Isso também já é um motivo de confiança para trabalhar, né? Eu como treinador trabalhar o grupo, porque sem grupo você não consegue. Você não consegue sobreviver esse calendário sem grupo e que esse grupo tenha uma regularidade entre as fases de jogo, né? Técnica, física, mental, para poder suportar essa caminhada, e sem grupo você não consegue. Então hoje o grupo deu uma resposta de que a gente está firme como grupo, que eu posso contar com muitos jogadores, com todos os jogadores à disposição, para que a gente siga fortalecido aí na caminhada. Então feliz que ele possa aí contar com todos do grupo. Espero que de fato ele possa contar com todos do grupo, né? Acho que essa situação para a questão de apostas, imagino que tenha afetado muito diretamente o próprio Santos. Felizmente, a resposta do Santos foi melhor do que a gente esperava, né? O grupo, de fato, mostrou força, conseguiu se recuperar, então é justo esse louvor que o Odair faz. E a última resposta foi... A pergunta foi assim, que aspecto que espera, né, considerando mais um jogo contra o Bahia, assim, né, o que talvez dê para aproveitar, o que talvez mude, e aí eu vou deixar a resposta inteira, que é a última resposta, é a que fecha a entrevista. Vamos ver o que ele vai falar com relação a enfrentar o Bahia novamente. Eu acho que naquele jogo a gente conseguiu fazer estrategicamente a gente conseguiu fazer uma excelente pressão na construção inicial do Bahia, que abre linha de 3, se hoje o Vasco abriu linha de 3, isso te dificulta muito, porque você precisa jogar para pressionar, eles criam superioridade na construção, e aí você precisa muitas vezes tirar um cara do lado do campo para fazer esse mecanismo de poder pressionar para frente, diminuir o portador da bola, conseguir fazer uma pressão organizada, né? Isso vai gerando, como a gente conseguiu contra o Cruzeiro a partir dos 15, 20 minutos, e aí gerou confiança para a nossa equipe, e o Cruzeiro não conseguiu mais, dentro da estratégia dele, construir. Isso a gente conseguiu fazer na Vila, e aí tecnicamente a gente foi efetivo nos movimentos, efetivo nas conclusões, e aí começou a gerar outros comportamentos técnicos de confiança no jogo, e a equipe, quando precisou ser veloz
fazer com rapidez a transição, fez o gol. Quando precisou trocar passe, jogar de um lado para o outro, tirar o Bahia, levar o Bahia para trás, também fez. Mas muito daquilo que a gente fez sem a bola, que tirou a capacidade de organização do Bahia, tirou a capacidade de infiltração desses caras por dentro, porque eles jogam os dois alas lá dentro em amplitude, e a gente conseguiu, em primeiro momento, ser muito forte, intenso, né, sem a bola, e aí começou a produzir com a bola tecnicamente aquilo que a gente tinha como estratégia. Eu espero que a gente consiga repetir isso. Aqui na entrevista coletiva. Eu achei interessante a resposta no sentido de ser muito rica falando da tática, né? Das questões táticas do Santos. Achei que foi uma resposta interessante, até pela questão da linha de três que ele fala. Ele tinha comentado isso, acho que na coletiva mesmo do Bahia, não lembro agora, mas dos jogadores abertos, isso provoca uma certa mudança na maneira de organizar o time. Esperamos que ele enxergue novamente bem esse jogo contra o Bahia. De novo, que a defesa se mantenha sólida. Acho que isso é o mérito, sim, do Odair Helma. Ele conseguiu tornar a defesa mais confiante, talvez, mas com nível de concentração mais alto. Afinal de contas, tem diminuído o número de gols de um modo geral, assim. Acho que é o mérito dele. E no mais, ver se a maneira como ele vai ler esse jogo do Bahia, principalmente pela volta do Jacaré, que é o ponta que não jogou contra o Santos, mas jogará na Copa do Brasil, se vai ser possível para esse time do Odair conseguir se adaptar às mudanças que o Bahia certamente trará para essa partida. Afinal de contas, seria suicídio para o Bahia vir jogando exatamente da mesma forma, com as linhas avançadas, permitindo a troca de passes ou a enfiada de bola do Lucas Lima, por exemplo, do segundo gol, que é marcado pelo Mendonça. Então vamos ver. Lembrando que, inclusive, o Santos, no ano passado, teve um momento parecido, enfrentou o Coritiba no Campeonato Brasileiro, venceu em casa, depois enfrentou o Coritiba fora, perdeu, e aí na volta em casa acabou vencendo. Então torcemos para que o Santos consiga fazer um resultado bom em casa, para conseguir levar a decisão para a Bahia sem muitas maiores preocupações, né? Enfim, vamos ver o que acontece. Não acho que o Bahia vá ser fácil como foi. Fácil, né? Não dá para falar de fácil. Mas que não seja uma vitória elástica como foi no Brasileiro. Mas se for, tomara. O Santos precisa de uma vitória em casa para poder ter tranquilidade de jogar contra o Bahia. Até porque o Santos conseguindo pelo menos 1-0 em casa, um gol de diferença, já força o Bahia a se jogar aberto no jogo na Arena Fonte Nova. E isso é o tipo de futebol que eu acho que o Odair prefere enfrentar. Assim. Então, esse jogo de quarta-feira vai ser muito importante para vermos qual que é o nível de evolução do Santos e além de ser muito importante para possibilitar ao Santos estar na próxima fase da Copa do Brasil. Certo, pessoal? Então este foi o nosso vídeo com a análise da coletiva de Odair Helman pós-vitória linda e maravilhosa sobre o Vasco da Gama em São Januário, gol de David Washington. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e dê sua opinião sobre Odair Helman em mais uma vitória do Santos. Finalmente uma boa vitória fora de casa. Não que o futebol tenha sido espetacular, não que o resultado tenha sido elástico, mas uma vitória importantíssima. E sim, maravilhosa. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!